teacher! Ó, beijo no coração, é uma alegria encontrá-los. Eu ia estar mais feliz ainda se nós nos reencontrássemos pessoalmente. Mas a gente está vivendo um dia após o outro, né? Então estamos preparados para esse reencontro, mas ainda não foi dessa vez. Enquanto isso não acontece, a gente vai tendo um tempo de qualidade aqui juntos, né? Essa é a nossa primeira videoaula depois do recesso. Recesso que eu espero que você tenha aproveitado bastante, né? E tenho certeza que você tirou uns minutinhos do seu tempo para ver onde a gente parou. Esse é o momento que vocês, ó, tô aplaudindo vocês de pé, que eu tenho certeza que vocês fizeram isso. Não? E aí? Quem fez isso? Provavelmente, né? 98% da turma viu que nós paramos nos... Quem responder vai ganhar um lollipop. Regular verbs. Yes, we talked about regular verbs. Nós falamos sobre os verbos regulares em inglês. E aí a gente viu como a gente passa esses verbos para o passado. O teste de vocês foi sobre isso, né? Então a gente viu que tem verbos que você coloca só o ED. Tem verbos que você coloca D, se o verbo já terminar com E. Em verbos que terminam com Y, precedido de consoante, o que você faz? Tira o Y e acrescenta IAD. Enfim, eu não vou repetir todas as regras que a gente aprendeu, embora não sejam muitas, né? Só falta mais umazinha aí dentre essas que eu já comentei. Hoje, o nosso foco será irregular verbs. The irregular verbs. Lembra que quando a gente viu os verbos regulares, eu falei, olha, gente, não são só esses verbos que existem, né? A gente vai trabalhar com verbo regular, apenas com esse tipo de verbo agora. Mas, na nossa próxima aula, nós vamos tratar dos verbos irregulares. Lembram disso? E como o próprio nome já diz, o que é uma pessoa que está irregular? É uma pessoa que está fazendo alguma coisa que não está seguindo aquela regra, não é isso? E o verbo irregular, ele é assim. Ele não tem regra para você seguir. Ai, teacher, não tem como eu me livrar do verbo irregular? Não tem. Não tem como você fingir que ele não existe. Você tem que memorizar. Você vai fazer uso de estratégias que facilitem o teu aprendizado, né? Você não vai pegar, não te aconselho a pegar aquela lista enorme e ficar decorando aquilo. Você daqui a pouco esquece. Você vai aprender conforme você vai utilizando, à medida que você lê, que você ouve uma música, que você faz um exercício, né? A memorização, ela vem através dessa prática, é a melhor maneira. Mas você pode fazer uso de outras estratégias. Daqui a pouquinho eu vou até te dar uma dica, tá? Mas o que é importante você entender agora? Que você não tem regra, né? Quando se trata de irregular verbs. Como você vai passar um verbo irregular para o passado? Cada um vai para o passado de uma forma diferente. Alguns têm uma semelhança e aí através disso você pode fazer até um mapa mental. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas não tem como você se livrar do verbo irregular. Assim como às vezes tem aquele teu parente chato, assim como às vezes tem aquele teu amigo mala, você quer se livrar, mas não tem jeito. Então você tem que suportar-vos em amor. Você tem que suportar o verbo irregular, porque você precisa dele. Ó, tipo assim, o verbo irregular, ele tá para o inglês da mesma forma que a tabuada está para a matemática. Tem como você fazer um cálculo, qualquer coisa em matemática, né? Se você não sabe a tabuada? Não tem. Da mesma forma, isso acontece com os verbos... Da mesma forma acontece com os verbos irregulares. Você vai precisar dele, né? Então não tem jeito, tá? Aceita que dói menos. Não aguentei, tive que falar. Então, gente, olha, eu trouxe aqui só alguns exemplos, né? Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, ó. The boy ate many hamburgers yesterday. O garoto, né, o menino, comeu muitos hambúrgueres ontem. The woman bought a new yellow car last month. A mulher comprou um carro amarelo novo. Não sei por que é amarelo. Um novo carro amarelo, um carro... Enfim, a ordem dos fatores não altera o produto, já que a gente tá falando de matemática. Enfim, é isso aí. O carro pode ser qualquer cor. O importante é você entender que essa expressão, ó, yesterday e last month, são expressões que indicam pra gente que a frase está no passado. A gente viu isso também, caiu no seu teste. E aí, você assim, logo, até coloquei em vermelhinho pra você observar que esses verbos não estão terminando com ED, né? Então, daí a gente já vê que não é um verbo regular, né? Então,
Existem outros verbos, por exemplo, ó, o ate aqui é o passado de eat. Teacher, tem outros verbos que vão para o passado dessa maneira? O verbo que termina com EAT vai para o passado. Não tem regra, gente, não tem jeito. O passado de eat é esse aqui, né? O passado de buy é esse aqui, bought. Lembra até aquele barquinho que você, né, andou nesse momento. Nicole vai colocar aquele fundo musical agora. Bote. Lembrou aquele bote que você andou nas férias? Então, ela comprou, né? Então, a gente tem, ó, buy. Olha aqui o buy. É um U isso, gente. Tá dando pra vocês verem que é um U? Buy. Né? E o passado, bought. Olha só como é que vai. A palavra muda, como se fosse uma outra palavra. Na verdade né? Uma outra palavra, enfim. Mas para vocês terem uma ideia de que o passado de um verbo irregular é totalmente diferente daquilo que a gente falou quando a gente estudou regular verbs, ok? Eu não vou colocar aqui para vocês, né, a lista enorme. No livro de vocês, na página 82, se eu não me engano, tem uma pequena lista com alguns dos verbos irregulares. Tem hora que eu falo irregular rápido, que parece que eu tô falando regular. Mas eu tô falando de irregular. Ok? Então, gente, eu coloquei aqui alguns exemplos pra vocês, ó. To do, o que é esse tu aqui? Esse tu. To do, o que é esse TO aqui? Esses verbos aqui, ó, ele aqui em azulzinho, ele tá no infinitivo. Teacher, eu tava de recesso, eu não sei nem o que é infinitivo, gente. O infinitivo é o verbo sem ser conjugado. É aquela terminação em português que é ir. Part. Então, tipo, Nicole comeu pipoca as férias inteiras. Qual é o infinitivo de comeu? Comer. É o verbo sem ser conjugado. Entendeu? Então, em inglês, o infinitivo ele vem com esse to aqui na frente, tá? Então, aqui de azul, to do, to speak, to go, to have, to cut, to read. São verbos no infinitivo, são verbos sem ser conjugados, tá? Como se fosse a matéria-prima do verbo. Nossa, tô inspirada. Então, gente, ó, olha só que legal, ó. O do no passado é o did, muito legal, né? Tem que memorizar isso. O speak no passado é spoke. O go, olha, parece uma outra palavra, né? Por isso que eu tô falando, então, quando terminar com O, eu troco por ID. Não tem, gente. Não existe isso. Você tem que memorizar, tá? Então, ó, o verbo ir, go, o passado é went. O verbo to have, had. To cut. Igualzinho, ó, esse é fácil, ó. Existem alguns verbos que eles não mudam, ó. Tanto no infinitivo ou no presente, no simple present, quanto no simple past, no passado, eles têm a mesma forma e a mesma pronúncia. O que acontece com o to cut, que no passado é cut. É igualzinho, tá? Eu nem sei se eu tô saindo do quadro. Voltei. Então, aqui eu tenho to read, né? O verbo ler, que todo mundo conhece. Aí alguém pode falar assim pra mim, ai teacher, legal, então read é igual cut. É a mesma coisa. Só que olha o que acontece aqui com read. Você escreve igual, tá vendo? Só que a pronúncia do read no passado é red. Parece com vermelho, né? É como se você estivesse falando vermelho, tá? Então assim, no cut não. Presente cut. Passado cut também. Com o verbo ler é diferente. O presente é read. I read every day. Eu leio todo dia. I read a wonderful book last month. Eu li um livro maravilhoso no... O que eu falei? Mês passado. Last month. Foi isso. Então, tá? Então tem que ter cuidado. Gente, não vamos nos desesperar. Eu sei que você tá pensando assim, ai, morri. Nunca mais eu vou tirar uma nota boa em inglês. Eu nunca vou aprender esses verbos irregulares. Claro que você vai. A gente vai começar aos poucos, né? A gente vai trabalhar com aqueles verbos principais que a gente utiliza mais. Eu vou cobrar de vocês os verbos que nós formos utilizar em nossas aulas, como os que estão aqui no quadro. Então, ó, relaxa. Vocês sabem que tensão só atrapalha a gente aprender, tá?
Então fica tranquilo, porque assim, foi o que eu falei. Você vai usando de estratégias para você memorizar esses verbos, ok? E aí uma das estratégias, que eu até fiz com esses balãozinhos de pensamento. Nicole, faz um fundo musical aqui pra teacher pensar. Esses balãozinhos aqui eu fiz, porque eu tenho certeza que em algum momento, esse ano, você já fez um mapa mental. E aí, existem alguns verbos que são semelhantes quando são passados para o passado, né? E aí, o que você pode fazer como estratégia é juntar esses verbos semelhantes, como aqui eu tenho, ó, bought, caught, fought. Você coloca todos eles num balãozinho de pensamento azul. Aí você pega esses verbos, como o verbo cut, que eu falei aqui, que são iguais no presente, no passado e no particípio também. Mas eu não quero falar sobre past participle agora, tá? Mas quando você pegar a sua tabela de verbo, em qualquer lugar que você pesquisar, você vai vê-la dividida em 3 partes. Infinitivo, simple past e o past participle, ok? Mas a gente não vai falar do particípio agora. Tá vendo? Cut, hit, hurt. Todos esses 3 verbos, eles são iguais quando você passa para o passado. Então, você pode pegar essas semelhanças e fazer um mapa mental para te facilitar. É uma entre muitas estratégias que você pode utilizar para você memorizar esses verbos, tá bom? Olha, gente, nós vamos fazer juntinhos as páginas do livro referente ao Regular Verbs. Se eu não me engano, são as páginas... Tadã! Páginas 82 e 83, tá? A gente vai fazer juntinhos na nossa aula online, tá bom? Pra gente poder treinar um pouquinho isso aí, como eu falei, é através de exercício, essas coisas que a gente memoriza, que a gente vai aprendendo, tá? Então a gente vai fazer o livro, vamos fazer outros exercícios que eu vou trazer pra vocês na nossa aula online pra gente praticar isso. Eu espero que vocês tenham entendido e nós vamos ter a oportunidade de esclarecer isso não pessoalmente, né? Mas nos vendo, assim, né? Através da nossa aula online. Eu quero deixar uma frase pra vocês. Fundo musical, Nicole. Estamos começando o semestre. Be gentle with yourself. Essa frase não é minha. É de um livro, né? Extraordinário. Não é isso, Nicole? Então, gente, olha. Seja gentil com você mesmo. Não se cobre tanto, né? Vamos fazer desse semestre o melhor semestre de nossas vidas. Mas sem cobrança, né? Sem desespero, porque a gente tá aqui para se ajudar. You can count on me, ok? Podem contar comigo. É muito bom estar de volta. Kisses in your heart.